Mais uma vez estamos juntos para falarmos da Palavra de Deus e continuarmos com o nosso estudo do Sermão do Monte, ok? E hoje, nessa nossa quarta aula, nós vamos estar entrando num outro bloco do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças. E para isso, então, vamos pedir ao Senhor, primeiramente, que Ele fale conosco, ao nosso coração. E em seguida, você já vai abrindo a tua Bíblia, já mantém a sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 5, para nós já iniciarmos a nossa leitura. Vamos orar. Deus, obrigado porque estamos juntos, obrigado por esta oportunidade que tem sido muito preciosa e que estamos nos reunindo para falar da tua palavra. Muito obrigado por cada um, Senhor, cada coração, cada vida. Toca, Senhor, com seu Espírito Santo através da sua palavra. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Então vamos começar lendo Mateus 5, versos 1 ao verso 12. As bem-aventuranças são tratadas do verso 3 ao verso 12, mas vamos ler desde o início. Mateus, então, capítulo 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esta é a porção da palavra de Deus para nós hoje. E nós vamos começar então a nos adaptar e familiarizar na forma estratégica então de que Jesus se utiliza aqui no Sermão do Monte. E esse será então o primeiro bloco de ensino de Jesus, onde ele irá mostrar qual é a vida de um verdadeiro discípulo de Cristo, como eles devem ser, como eles devem agir, como eles devem se comportar. Então, somente nesses 12 versos aqui, Jesus utiliza, falando a palavra bem-aventurado, por 9 vezes, do verso 3 ao verso 11. Eu já comentei isso quando eu dei o panorama sobre todo o Sermão do Monte, falando dessa primeira parte, né? Dei só uma pincelada. Nas primeiras 4 bem-aventuranças, que vão dos versos 3 aos versos 6, ele aqui então Jesus fala da nossa relação com Deus, que é na vertical, então. São as 4 primeiras. E quando ele menciona 5 vezes a palavra bem-aventurados, ou as bem-aventuranças, então, dos versos 7 ao verso 11, ele vai falar na relação com o próximo, na relação, então, horizontal com o nosso próximo, que tratam das bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que externam estes sinais em relação às pessoas, e que na Bíblia aqui são tratadas por próximo, o meu próximo, na horizontal, então. As bem-aventuranças são o resumo de todo o Sermão do Monte, uma abreviação daquilo que está por vir. Note também que estas bem-aventuranças descrevem o próprio Jesus, que é pobre em espírito, que é planteador, que é manso, que é humilde, que é faminto e que tem sede de justiça, misericordioso, puro de coração, pacificador e que sofre pelo que é certo e pela justiça. E essas características retratam o caráter daqueles que se esforçam para seguir a Jesus e serem os discípulos desse mestre, desse rabino de Jesus Cristo. Então hoje nós percebemos que pelo fato ali da familiaridade, que nós estamos até habituados e temos acesso à palavra de Deus
com muito mais facilidade do que em outras épocas, o que não significa que a gente entende mais a Bíblia, porque muitas vezes acaba tendo uma compreensão errada da palavra de Deus. Os estudiosos, eles acreditam que as bem-aventuranças podem sim ter perdido aquele impacto do valor inicial, como era antes nos primeiros discípulos, como era nos discípulos de Cristo. E hoje há muita gente que relaciona as bem-aventuranças com problemas da vida habitual, com a pobreza, com a doença, com a falta de condição, com o luto, com a injustiça social. Mas as bem-aventuranças aqui não se resumem a isso. E lembre-se da relação vertical com Deus, há uma relação ocorrendo, e há uma relação também horizontal com o próximo, que tem valores muito mais profundos e vão além, pois são valores espirituais da vida daquele que serve a Deus, que são alcançados, esses valores, pela graça, e não são de caráter humano somente. Como nós podemos ver num mundo que valoriza uma vida sem problemas. Essa é a propaganda na carreira, para a beleza, na saúde, no status, no dinheiro, nas condições das pessoas. Existe aqui então, nesse convite de Jesus, um conflito, porque Jesus continua dizendo hoje, quando a gente está lendo essa palavra, para que seus discípulos eles se alegrem na sua própria perseguição. É o que Jesus está falando aqui. O problema hoje é que ninguém no século 21 aqui quer adicionar isso à sua vida. Então acaba não sendo muito atraído por esse convite, ou mesmo querendo manipular esse convite ou aquilo que Jesus está ensinando. Então hoje nós vamos estar construindo essa ideia de bem-aventurado, do que significa bem-aventurado, em etapas aqui. A maioria das traduções bíblicas no português trazem como bem-aventurados, que foi como a gente leu na versão que eu li. Em outras versões, como a Nova Tradução Linguagem de Hoje e a Nova Versão Transformadora, trazem como felizes. Já a Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia parafraseada, traz como abençoados. Então, para nós, qual é a nossa primeira percepção na nossa língua, o primeiro impacto quando a gente lê? O que a gente entende? O que é ser um bem-aventurado? Nós vamos ver primeiramente, então, no português. Como é que nós entendemos dentro da nossa cultura, da nossa língua? E nós vamos também falar, por exemplo, no grego ou no hebraico, aquilo o que a Vulgata Latina, por exemplo, que é uma das traduções bíblicas também, trouxe como beatitudes, as bem-aventuranças aqui. E lembra do gráfico que eu coloquei para vocês, que eu até usei na minha chamada, no gráfico do texto, depois ampliando para o contexto, e para se ter uma ideia do contexto, nós temos que olhar para o valor histórico, cultural, geográfico, visual, linguístico, literário. Tudo isso influencia na nossa compreensão para que a gente possa trazer para o dia de hoje. Então nós vamos estar olhando hoje para o fator histórico, para o fator cultural e para o fator linguístico, sobre essas lentes então. Por exemplo, uma das coisas que comecei a observar quando eu comecei a aprender aí o inglês, porque nós moramos aqui na Inglaterra e eu acredito que alguns dos irmãos, os que estão assistindo, que moram aqui ou que moram em outra localidade que fala outra língua, eu acredito que também tem essa mesma compreensão ou aconteceu de ter essa mesma dificuldade, não é? A primeira coisa que eu comecei a prestar atenção é no significado da palavra quando eu aprendo outra língua, ou da expressão, o peso, o valor da ideia no seu significado. Porque a gente usava fazer aquela tradução, lembra? Ao pé da letra, quando a gente não tinha entendimento, ia lá, tentava traduzir ao pé da letra, e muitas vezes, quando fazemos isso, por exemplo, com o inglês, a gente não consegue encontrar um sentido para aquilo. Parece que não faz sentido, tá faltando alguma coisa. Será que aquilo quer dizer aquilo? Mesmo que eu estou entendendo? Então, aquilo às vezes nem demonstra o significado completo por detrás daquilo que está sendo dito, ou da palavra, ou da ideia. Agora, presta atenção, vamos falar do português. No dicionário nosso, diz que bem-aventurado significa, olha o que traz, quando a gente olha no dicionário para tentar entender o que é bem-aventurado. Eu acredito que já é um pontapé inicial para a gente entender tudo que Jesus vai falar. Por que ele usa 9 vezes? Para quem que ele está falando? O que ele está falando? Então, veja, aqui no dicionário português diz que é um adjetivo
que está na bem-aventurança, que goza de eterna beatitude e que foi beatificado pela igreja. Para muita gente, está falando grego. Muitas pessoas não entenderam aqui o que é que está significando a palavra bem-aventurados, não conseguiu compreender ainda. E para muita gente não é nem no contexto do que aquela pessoa vive. Então, continua percebendo o que vai falar aqui. Olha só, o que foi beatificado pela igreja, depois diz, no sentido figurado, é o ditoso. Palavra antiga, que muita gente nem sabe o que é. Feliz, já melhorou. Mas será que quer significar isso mesmo? Somente isso, falar que é feliz? Ou ele continua dizendo aqui, a felicidade perfeita. Olha os significados, então, que o dicionário traz. Já no dicionário online, traz assim, que bem-aventurado é a pessoa que tem prosperidade, quem é próspero e afortunado, feliz. Isso no português. Vê no sentido amplo, geral, é assim que entende-se como um bem-aventurado. Na religião, então, faça essa distinção, o dicionário online traz. É aquele que nesta vida ou após a morte pode desfrutar das bem-aventuranças divinas, da felicidade eterna. Os bem-aventurados terão o reino dos céus. Não falou muito diferente do que está falando do texto bíblico, mas propriamente ainda não explicou muita coisa. Na religião ainda continua falando que é aquele que passou a ser santo, que foi beatificado pela igreja, santo beato. Entende que as direções que vão sendo tomadas nas explicações parece que não nos deixam uma pista ainda perfeita. Agora vem ainda no dicionário online dizendo que é um adjetivo, ainda na religião diz que é o que é feliz, ou que desfruta ou desfrutará da felicidade eterna. Todos esses significados dão-nos uma ideia um pouco confusa do que é ser um bem-aventurado. E há um outro problema, porque há o problema de incorrermos também no erro de ter uma noção totalmente errada do que Jesus se refere como bem-aventuranças. E até aqui, então, olhando para o português primeiramente, que é a nossa língua, vê como é uma questão de estudo. Na nossa língua, eu não sei para você, mas para mim ficou um pouco vago. Ou para muitos ficou totalmente vago do que é ser um bem-aventurado. E segundo Jesus Cristo, o que realmente significa ser um bem-aventurado. Portanto, para conseguirmos obter maiores detalhes e estudar essa concepção do que é ser um bem-aventurado, nós vamos olhar para o fator cultural. Lembra do que eu falei das lentes que a gente olha do contexto? Então vamos olhar para o fator cultural, linguístico e histórico da época de Cristo, e para os discípulos que estão ali ouvindo o que o mestre está então dizendo nesse sermão do monte. Então vamos olhar então nesses fatores. Primeiramente, para os gregos, na língua grega, o que é ser um bem-aventurado? O valor cultural aqui. Na época de Jesus, a cultura que predominava era a cultura greco-romana, de mentalidade helenista. Eu já explico o que significa isso. Ok? Bem, no fator histórico, ou pela lente da história, veja que alguns séculos antes de Cristo, com as conquistas e expansão de Alexandre o Grande, que era do Império Grego, do governo grego, no século IV aqui, que são aproximadamente 4 séculos antes de Cristo, antes desse momento das bem-aventuranças aqui que Jesus, do momento que Jesus está com seus discípulos. Veja que Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores, estrategistas militares e administradores políticos da história universal. Então, nas suas conquistas, ele então não foi um líder que apenas proporcionou a guerra para se conquistar ou opressão. Alexandre o Grande nem tampouco ficou assolando outras tradições e outras culturas que era muito comum de outros reinos. Ele foi por uma estratégia diferente. O Império Alexandrino e o Império Grego aqui se caracterizou por levar aqui também uma cultura grega, chamada de cultura helênica. Por isso, cultura grega, cultura helênica. Para todas as regiões que eles conquistavam, eles levavam essa cultura deles. Alexandre o Grande também integrou os elementos das culturas conquistadas dos outros povos com elementos da sua cultura, da cultura grega.
ali, então. E esse processo foi construindo um mundo novo naquela época. 4 séculos ali, 3 séculos antes de Cristo. Então aquela época foi uma época mais ecumênica, mais integrada e recebeu esse nome então de helenismo ou período helenístico aqui. E daí, logo em seguida, quando o Império grego começa a perder a força, entra o Império Romano em 63 a.C. Já quando nesse Império Romano que vem com a sua força e eles assumem o poder, eles continuam mantendo, de certa forma, essa mentalidade que se funde com o governo grego. Então, por isso a gente fala governo greco-romano. Eles aproveitam algumas coisas deixadas pelos gregos e eles continuam, então. E havia, então, esse sincretismo de culturas aqui no governo greco-romano, então. Então, percebe na história como as coisas vão se formando. Então, no tempo de Jesus, a língua falada naquela bacia do Mediterrâneo, nos povos conquistados ali, era o grego koiné, que nada mais significa, a palavra koiné, de comum. E você deve reconhecer quando você vê a palavra koinonia, que vem de koiné, tinha até banda no Brasil, grupo, koinonia, que significa comunhão. Comum, comunhão. E comunhão é ter algo em comum. E na tradução, então, do grego, na língua ao qual o Novo Testamento ele foi escrito, a palavra bem-aventurança significa Macários. Ela foi traduzida de Macários para o português. E Macários é tornar-se longo, grande ou aquilo que se estende. No âmbito religioso, o entendimento que veio é de quando Deus ele estende seus benefícios e as suas vantagens a quem ele confere. E pode-se dizer que essa pessoa a qual Deus confere esses benefícios, ela é uma pessoa abençoada. Assim, então refere-se a sentir-se bem em um estado de satisfação plena, da qual não pode ser desestabilizada por fatores externos. O termo trata das qualidades, então, presentes na vida daqueles que dependem de Deus e que estão sob o domínio e a soberania de Deus e seguem a Deus com sinceridade. Agora, no sentido grego, quando a gente fala fora da religião, o sentido que se tinha quando falava da palavra Macário, é ser feliz, porém não no sentido usual da palavra felicidade, como a gente entende, aonde aqui para nós, na nossa mentalidade, a gente relaciona essa felicidade com o quê? Lugares, com coisas, momentos. Um exemplo hoje é quando a gente vê as propagandas de televisão, no comercial. As propagandas sempre apresentam, nesses comerciais, sempre apresentam aquela satisfação, aquela felicidade, aquele sucesso. Então, veja que essa propaganda, ou essa felicidade que é propagada ali, que tentam incutir na nossa mente, é uma felicidade atrelada à fama, atrelada a posses, atrelada a dinheiro, lugares agradáveis, comidas agradáveis, circunstâncias e momentos agradáveis, aonde a pessoa coloca a sua vida e o seu tudo nessas coisas. Porém, lembre-se que tudo passa, porque as coisas são temporais. Constroem a vida nesse alicerce instável e tende com o tempo a desmoronar, porque essa vida é passageira. Esse é o problema, então, de quando nós entendemos de uma forma errada, ou buscamos entender esse bem-aventurado aqui de uma forma errada. E vale a pena lembrar que no grego existe outra palavra que eles usam para felicidade, e aí sim, essa palavra dá a sensação de satisfação derivada de um acontecimento momentâneo, e de viver bem, e de ser uma pessoa que tem uma vida boa, que é eudaimonia, que é uma palavra do grego também, mas tem essa conotação do próspero, assim. Mas note que tanto os evangelistas aqui, o Mateus e o evangelista Lucas, quando eles relatam sobre o bem-aventurado, eles escolhem o uso da linguagem ou da palavra Macários, e não de eudaimonia. Eles usam então Macários, mostrando a diferença de que ser um bem-aventurado e ser feliz e próspero não são a mesma coisa, visto que a durabilidade e aquilo que traz a satisfação são bem diferentes uma da outra, ok? E portanto, então, Macários aqui, o bem-aventurado, tem um sentido de feliz da vida. Poderemos dizer assim.
A pessoa que ela é feliz da vida como alguém que recebe um elogio. Já viu? Ah, como ele é feliz. Ah, como ela é feliz. Então, como essa pessoa ela é abençoada. Olha como ele é abençoado. Você já olhou para alguém assim e falou, nossa, como essa pessoa ela é abençoada? Então, feliz aqui, o bem-aventurado é nesse sentido verdadeiro da palavra, interiormente feliz, ok? Exemplos disso. Recentemente, nós estivemos viajando, agora no ano passado, para Atenas. E em Atenas é um local da mitologia grega. Olha que interessante. Os grandes filósofos e pensadores e poetas estão por toda parte. É fácil de você ver a admiração que se tinha desses pensadores, filósofos, ou mesmo da mitologia dos deuses gregos. E Homero, que era um historiador e poeta da Grécia Antiga, século 8 a.C., então ele usou essa palavra Macários na mentalidade grega ali para descrever, sabe quem? Os deuses do Monte Olimpo, que são os deuses da mitologia grega. E por que Homero ele usou essa palavra então para descrever esses deuses? Segundo ele, olha o que ele diz: os deuses não desfrutam de um estado que é influenciado pelo mundo dos seres humanos. Pois os deuses viviam para além da fraqueza humana, da morte humana, pois estavam o quê? Num outro nível, eles eram macários, eles eram seres bem-aventurados. E por isso os deuses da mitologia grega, segundo Homero, aqui esse historiador e poeta grego, os deuses aqui não experimentavam a morte, a doença, a pobreza, a fraqueza comum aos seres humanos e, portanto, exemplificando na mentalidade grega o que está por detrás aqui e o peso dessa palavra Macários, que se refere a alguém que não é afetado pela pobreza da vida e não é afetado pela fraqueza humana. E o que essa pessoa ela tem é o bastante e ela não precisa de outra coisa para ela ser feliz. Percebe que esse é o conceito grego que já nos distancia. Os seres humanos acabam ficando distanciados de serem macários. E observa também que não é muito diferente hoje, até certo ponto, porque a gente meio que importou esse tipo de ideia aqui, onde quando nós olhamos no mundo que a gente vive, as pessoas vivem criando essa satisfação aonde? Nos super-heróis, nos seus ídolos. E aqui vejam nas suas estrelas, que são símbolos de felicidade acima de tudo. E muita gente se choca quando vê que algo dá errado ou que a coisa não está indo bem para essas pessoas, para as estrelas e de cinema, as pessoas famosas que hoje se proliferam pela internet. Aí a gente vai vendo. Veja, você já reparou nisso? Parecem que são pessoas intocáveis e a gente vive criando esses símbolos de felicidade também para nossa vida. A gente meio que colocou como a mentalidade grega ali, o que é um macário, um bem-aventurado. São essas pessoas, não somos nós. Agora, se para nós, no português, pareceu vago, meio confuso, não nos deu um peso certo. Se no grego, no sentido da ideia religiosa, começa a se clarear a ideia. E para os gregos, no sentido da palavra, se tem uma concepção do que aquilo significa. O que é ser um bem-aventurado agora para o judeu? Naquele de fala hebraica ou aramaica, o que é ser um bem-aventurado? Vejamos agora na mentalidade então desse judeu, no contexto que vive nesse contexto greco-romano. Veja que salada, é um judeu que vive num contexto greco-romano ali, de povos conquistados. Portanto, muito provavelmente, Jesus não falou esse sermão em grego, mas em aramaico, já que o hebraico, a língua hebraica, ela era usada mais como uma língua cerimonial no templo religioso. Seja como for, apesar de ser um termo grego, Macários aqui, ela traduz uma ideia que vem desde o hebraico antigo, desde o Antigo Testamento. E como, por exemplo, podemos ver no Salmo 1, e eu queria que você abrisse no Salmo 1 comigo e prestasse atenção. Veja que no Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde aqui a palavra bem-aventurado, Esher, no hebraico, ela tem uma tradução, um significado lindíssimo para o português. Então a gente tem Macários, agora a gente tem essa palavra Esher no hebraico,
que tem uma compreensão do que é uma bem-aventurança. No hebraico, é uma palavra que ela dá um sentido meio que composto, como um construto. Seria o sentido mais ou menos assim: ô homem feliz. Na ideia de linguagem do Antigo Testamento, seria mais ou menos como: que bênção, que felicidade, ó que alegria, quão bem-aventurado, que grande afortunado, que grande sorte. Essa é a ideia da palavra aqui, quando a gente vê essa palavra no hebraico que está sendo falado aqui no Salmo de número 1. Então nós poderíamos pegar o Salmo de número 1 e o verso 1 e dizer assim: que grande é a fortuna, ou que afortunado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora, um fator interessante que auxilia essa compreensão para nós entendermos o que é ser um bem-aventurado na cabeça de um judeu, no Salmo 1 aqui, é essa comparação. O próprio Salmo faz isso. O Salmo ele mostra ali para nós o que significa ser um bem-aventurado. Veja que fala do justo e fala do ímpio. Perceba no Salmo 1 aí, até o verso 3, olha o que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Percebe o justo aqui? Que Deus está tratando no Salmo, como é o relacionamento dele com Deus e o relacionamento dele na sua vida, aqui com o próximo, na forma dele lidar com as coisas. Agora veja que do verso 4 em diante, verso 4 ao 5, diz: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Conseguem notar a diferença daquele que é justo, que anda na palavra de Deus, que é um bem-aventurado, que tem essa ideia do que o justo prospera, que é bem-sucedido, tanto internamente como também externamente. E de uma forma onde o interno e o externo eles são contemplados aqui, como se fossem súditos de um reino que se beneficiam do reinado do qual eles participam. É exatamente essa a ideia. E aqui no texto de Mateus 5, do verso 3 ao verso 12, que é onde a gente está lendo sobre as bem-aventuranças, tanto Jesus quanto Mateus, que escreve, eles remetem a esse conceito do Antigo Testamento. Mateus escreve em grego, mas ele usa essa ideia da palavra Macários com o conceito do Antigo Testamento, que transmite a ideia de uma felicidade interna que envolve o externar em sua relação a se adequar com Deus, que é aquele sentido vertical, a sua relação com o próximo, sentido horizontal, e a sua relação com a própria vida. Tudo se completa. Esse é o desejo de Deus, a vontade de Deus. Tim Keller fala isso, da paz, da shalom de Deus que vai sendo restaurada, que ela é restaurada, porque ela foi quebrada. Veja que quando essa shalom, quando essa paz de Deus, ela entra na vida do ser humano, ela começa a mudar completamente a sua história. E eu concluo então aqui a nossa aula de hoje, e com algumas lições que a gente pode tirar, e eu quero deixar essas lições para você. Com base naquilo que a gente falou, dá para trazer uma boa reflexão aqui para as nossas próprias vidas. E essa é uma pergunta minha para você. Como você consegue se enxergar dentro dessa mentalidade das bem-aventuranças? Do que é uma bem-aventurança? Você dentro dela. Como tem sido a sua relação para com Deus? E dessa relação, como você tem sido afetado na sua vida e ela levado você nessa transformação a ter a sua relação para com o próximo, e da relação para com o próximo, a sua relação para com a vida. E quando eu falo de vida, eu falo de prioridades, eu falo de importância, eu falo de sonhos, projetos, relacionamentos, desejos, conduta, comportamento, dinheiro, conquistas, generosidade, cuidado com o próximo, a igreja do Senhor, a comunhão dos irmãos. E aí ficam as minhas perguntas. Você tem vivido as bem-aventuranças como na mentalidade ou no português, que pode significar muitas coisas, que fica meio vago?
Então aqui ficou bem mostrando muito bem isso pra gente. Às vezes a gente lê, a gente pensa que entendeu, mas não entendeu. Ou você tem vivido na mentalidade grega de Macários, que só os deuses do Monte Olimpo ou da mitologia grega, os inatingíveis, os imortais ali, que se beneficiam disso. E você fala, não, isso não é pra mim. E aí você vive na sua vida se frustrando, colocando suas expectativas em outras coisas, em seus ídolos, seus ícones, e você acaba vivendo uma vida diária frustrada. Ou você tem vivido na mentalidade aqui judaica do Antigo Testamento, como no Salmo 1 aqui, onde diferencia o justo do ímpio, vivendo uma vida que busca a prosperidade, mas é uma prosperidade diferente, é uma prosperidade de Macários, com o sentido mesmo próprio da palavra, ou uma prosperidade de um bem-aventurado aqui, vivendo uma vida diferente, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos zombadores, mas que tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. O que a gente está fazendo aqui? Tendo esse conhecimento de Deus, esse conhecimento de Cristo, sabendo então que, assim como diz o Salmo 1, ele diz lá no verso 3, que seremos o quê? Fazendo isso, como árvore plantada junto a correntes de água, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Tudo que a pessoa faz, tudo que ele faz é bem sucedido. Agora, faça isso, faça esse exercício, ore, leia, ore sobre o texto, peça ao Senhor que Ele mostre, encontre nas bem-aventuranças, então, identificando as primeiras 4 bem-aventuranças na relação vertical com Deus e na relação horizontal, e traga isso para a sua vida e veja como muda tudo na vida por completo. E coloque, quando você vai lendo, por exemplo, Pobres de Espírito, coloque em uma simples frase ou em uma palavra aquilo que você entendeu do que é ser pobre de espírito. Olhe em outras versões bíblicas para você começar a ter uma visão mais amplificada da situação, do que Jesus está tratando ali. Veja o que você acha, converse com o texto, e a partir daí você começa a construir uma ideia, partindo daquele ponto, da onde você imagina, como a gente construiu, do português, do grego, do judeu, que não é difícil para a gente entender quando é bem explicado. E daí em diante nós vamos tendo uma interpretação diferente. E aí é que entra o ponto. Se você estiver com uma interpretação errada, não se desespere. Você vai poder trazer para o caminho certo. Você vai poder entender de uma forma certa. Agora, se você estiver correto, você não perdeu tempo, porque você vai poder melhorar ainda mais e ampliar todo o seu conhecimento. E ficamos aqui nessa aula. E eu peço a Deus, que Deus fale muito ao seu coração, e que nós possamos sair daqui abençoados, um bem-aventurado do Senhor, com o conhecimento que a palavra de Deus ela nos proporciona, e que o Espírito Santo fale muito ao teu coração. Até a próxima aula, que nós vamos continuar falando das bem-aventuranças, porque vamos montar essa base para a gente ter um bom entendimento. Deus abençoe você, até a semana que vem. Então nos encontramos para mais uma aula.